Agora sim. Boa noite, Neri. Tudo bem? Oi, Obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda à Cultura Brasileira. Te agradeço muito por atender aqui meu convite, estar conosco no nosso programa e seja bem-vinda. Thalita, obrigada pelo convite, toda a equipe. Boa noite a todo mundo que está aí na transmissão ao vivo e também que vai ver depois. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. A minha voz está boa, está tudo certo? Tudo certo. Voz, áudio, vídeo, tudo certo. Neri, e é uma honra mesmo poder ter você aqui conosco, conversando, assim como, né, a Rita também, para a gente pensar, falar sobre arte, sobre cultura. No seu caso, falando de hip hop e falando de comunicação também, porque você é uma profissional da comunicação com grande experiência, inclusive nessa área. E a partir disso tudo, né, dessa sua experiência toda, eu queria te pedir para você. Aliás, antes, né, seguindo os protocolos aqui, eu estava me esquecendo, gente, de apresentar a Neri, assim, muito brevemente, porque o currículo dela é longo, tá? Mas a Neri, ela é comunicadora, gestora de crise, documentarista, pesquisadora de rap e coordenadora do Centro Cultural de São Paulo. Neri, ela fez o projeto de comunicação, a comunicação de vários artistas que a gente conhece bem, né, do hip hop. E, bom, então é isso, essa é a Neri. E aí, já emendando então para a pergunta que eu queria te fazer, pedir para você comentar mesmo um pouco da sua avaliação, como é que está a cena do hip hop atualmente, assim, como é que você avalia a partir da sua trajetória, da experiência que você tem. Antes de mais nada, quero deixar um beijo para a Rita, devolver o beijo que ela deixou. A Rita é uma grande referência. A cena, dado a movimentação recente que tem acontecido, de um grande nome, né, de uma grande empresa do cenário, a cena ela é muito dividida. O hip hop hoje, por conta da mercantilização, a gente hoje vai enxergar ele de dois eixos, né? O eixo político, que está muito potente. Então, as conquistas, as disputas políticas, né? Os avanços das políticas públicas, que buscado e, enfim, lutado por esse movimento que está lá desde o início, sobretudo pelos nossos griots, né, pelas organizações, pelas frentes parlamentares, né, pelas construções nacionais. E aí tem um outro lado, que é esse lado mais mercadológico mesmo, né, que está muito ali centralizado no elemento rap, que também é muito potente, e aí caminha hoje junto com o funk, né? Não só isso, a gente também tem o breaking, por exemplo, que foi para Olimpíadas, então a gente tem aí hoje uma expansão considerável da cultura hip hop, e aí eu falo aqui do Brasil, tanto quanto o mercado e tanto quanto das questões políticas, que acaba ficando um pouco em segundo plano, mas muito isso na mídia apenas, né? Mas nos bastidores, quem trafega nos bastidores e quem está dialogando nessa frente sabe como está potente isso. Uma manifestação sua que eu te acompanho nas redes e você fala um pouco do rap, né? Mais underground, assim. E aí eu te pergunto em relação às gerações mais antigas, aquelas que formaram a base mesmo do rap, né? E por consequência, claro, do hip hop também. E como é que tá essa relação geracional, realmente, né? Você até comentou do funk, que não deixa de ser de alguma forma um braço do hip hop, né? Um irmão que está ali, um primo que seja, que está dentro talvez de uma mesma formatação mesmo de arte, né? Vem dos mesmos atores de alguma forma.
Mas aí você comenta um pouco, então queria te ouvir mais dessa questão geracional mesmo, né? Como é que você tem visto isso a partir da sua experiência, das pessoas com quem você convive? Os conflitos geracionais, eles fazem parte da história do hip hop desde que ele existe, né? Existe quase que uma cultura de não passar o bastão. Primeiro porque quase todo mundo que pavimentou a cultura ainda está vivo. Né? A gente, ainda bem, teve poucas perdas. Então, os nossos griots, eles estão vivos, estão produzindo, né? Às vezes já não fazem mais, não praticam mais aquele elemento, mas atuam num espaço de formação, dando oficinas, ou às vezes estão mesmo fazendo essas disputas mais políticas, né? Dialogando com o poder público. Então, uma vez que eles não se aposentaram, existe aí um conflito de passar esse bastão. Por outro lado, existe também um poder muito forte dentro do hip hop, que é o elemento conhecimento, de você passar o conhecimento adiante. Então, eu digo que que isso é muito territorial. Tem territórios que você vai ver que os mais velhos eles dialogam bem com a juventude, né? E tem territórios que eles ainda ficam ali muito presos em si. Esse diálogo com a juventude ele está muito mais relacionado nas formações, ou seja, essas pessoas elas vão passar o conhecimento adiante, mas elas têm um pouco de dificuldade de entender como as novas gerações elas vão produzir o hip hop, né? Como o novo jovem vai fazer o rap, como ele vai criar novas roupagens para o rap, como ele vai trazer novos gêneros, né? Então, existe aí o subgênero trap, existe o drill, existe o jerk, existem outros subgêneros, então há uma dificuldade de alguns, né, não todos, de entender essas novas linguagens da juventude. Mas eu sinto também, por exemplo, de grandes nomes, importantes nomes, já de fazer um diálogo na contramão disso. Eu tenho observado, por exemplo, figuras como Ice Blue falando muito disso nas redes sociais, o próprio Mano Brown falando da importância de estar perto da juventude, de escutar a juventude. E a gente sabe o quanto esses homens são referências para outros caras ou para outras mulheres, né? Então, eu sinto grandes lideranças muito abertas a conversar sobre isso. A gente tem esses homens já ali se relacionando com o funk. Um momento muito simbólico para mim, Thalita, que eu passei recentemente, foi na audiência pública para falar sobre a lei anti-Oruan, e onde estava na mesa eu, o Eduardo do ex-facção Central, a Renata Prado, né, que ela é a liderança da Frente Parlamentar Estadual do Funk, a deputada Ediane, porque foi ela que assinou a Frente Parlamentar, o Ed Rock e o MC Smith, que é também uma liderança importante do funk, antiga. E aí, ou seja, ver o Eduardo do facção defendendo o funk. Porque em outrora, o Eduardo também já considerou funk ali, já fez certas críticas ao funk, né? Então foi muito bonito ver ele não só falando sobre a juventude e defendendo o Oruan e indo contra a lei e falando para a juventude que majoritariamente na plateia era do funk, por exemplo, do funk, do trap, do rap. Então ali, aquele momento ali foi muito simbólico para eu entender como o rap especificamente, e aqui, gente, eu vou falar muito do rap porque é o elemento que eu mais trabalho, como o rap ali tem conseguido se permitir a entender melhor os outros gêneros, os gêneros de irmãs, né, as outras culturas negras e a juventude. É interessante isso que você trouxe, porque a gente tem falado muito aqui no programa sobre o projeto de lei anti-Oruan,
Inclusive, a gente fez uma reportagem que ela é exclusiva para membros, viu, gente? Então, quem não é membro do canal aqui, já chamo para se tornarem membros, que a gente fez uma reportagem, Neri, eu vou falar sobre ela, por quê? Porque eu fui às ruas aqui do Rio, tá? Eu tô no Rio de Janeiro, mas eu fui perguntar sobre a lei, o que as pessoas achavam, a opinião delas, né? O que elas sabiam sobre esse projeto de lei, o que elas achavam. E veja só, né? Como isso tem muito a ver com o que você está trazendo. As pessoas mais velhas, elas não tinham a menor noção do que eu estava falando, não sabiam o que eram. Quem conseguiu conversar comigo, dialogar, e que a gente até colocou na reportagem, era garotada, era molecada mais nova, que falaram e que se posicionaram e disseram, etc., que eram contra e tal. Então, tem essa questão mesmo, né, que você traz, que é geracional. E aí a minha pergunta, a partir desse comentário, é justamente sobre o trap. Porque, por exemplo, o trap, eu até muito pouco tempo atrás, eu também falava, o trap, até porque tem uma coisa que fala que o trap é o rap, só que ostentação, né? Que só fala de ostentação, não tem nenhuma consciência política através das letras, é futilidade pura, que são garotos que estão tentando mimetizar alguns rappers estadunidenses, né? Enfim. E aí, como é que você vê? É isso, né? Você é uma pesquisadora e tem essa experiência do rap, mas o trap é meio que o que está na vez, assim, né? Que é o que a molecada está escutando. Os artistas agora que estão na linha de frente, essa molecada mais nova, são todos do trap, né? Então, como é que você vê isso a partir desse lugar mesmo, da sua experiência? Eu acho natural. Eu tenho um texto que eu falo que o hip hop não é uma cultura cíclica. O hip hop, isso no mundo inteiro, né? Ele tem como eixo principal os Estados Unidos. Então, a gente vai importar o que está acontecendo lá. E eu acho que é uma coisa que a gente já vai precisar lidar com isso. Então, muito possivelmente, a curto prazo, vai chegar uma nova onda nos Estados Unidos, e a gente vai trazer para cá. Agora, o que é importante também ter esse entendimento calma, o trap não vai ficar para sempre, né? Porque também quando o trap chega, há um pavor de que o trap vai destruir o hip hop, ele vai apagar o rap e ele vai acabar com a parte política do rap e tudo vai, né? E aí começa aquele discurso de que o rap morreu, de que o rap apagou. Não à toa, Thalita, nesse momento, por exemplo, há já uma discussão muito grande entre os trappers de que eles já dizem que não são mais trappers, eles voltam a ser rappers. Eles já não querem mais se intitular trappers, porque aquele período desse trapper que mimetizava, tomava lean, né? Tinha todo um estereótipo de trapper, né? E que de fato ostentava muito, já passou. Porque também o trap foi uma moda, né? Como várias outras modas dentro do hip hop, elas vieram, né? A gente teve o gangsta rap. Quando a gente teve um momento, por exemplo, quando o Rashid e o Emicida chega, eles sofrem preconceito também dos gangsta rap. Como assim vocês vão falar de amor? A gente está aqui com a polícia matando, a gente tem que falar de política, sistema negro comendo solto, entendeu? E aí os caras queriam falar de amor, queriam falar de conversinha fiada. Aí o trap chega, os caras também acham. Então, assim, essas ondas que vão acontecendo, elas são naturais da história do hip hop, né, do rap especificamente, porque elas acontecem nos Estados Unidos e vão vir para cá. Daqui a pouco vão vir aí veio o drill, né? E a gente estoura um monte de projeto de drill. Hoje a gente não ouve mais falar tanto do drill, né? Não à toa o Arnaldo Antunes acabou de soltar um drill com o Vandal no disco dele. Ó, para você ver o tamanho da importância. Então, assim, eu acho uma coisa muito natural, eu acho que são medos justamente geracionais, e que às vezes não necessariamente está ligado com a idade, assim, às vezes é um preconceito não dos caras que estão lá no começo,
não dos caras que chegaram na década de 90, no finalzinho dos anos 80. Às vezes são os caras que chegaram nos anos 2000, nos 2010 e já estão com preconceito. Tem um livro que eu já deixo como dica, do Jeff Ferreira, um grande pesquisador, se chama Trap é Rap, Trap é Hip Hop, eu tenho aqui em casa. Ele é importante para entender o que é o trap de fato, né? E como que o trap ele chega nos países e como depois ele vai embora. Então, eu acho que ele faz parte, que ele é natural no processo de evolução do hip hop, porque o hip hop ele tende a evoluir à medida que as pessoas que vão chegando são pessoas criativas, as tecnologias vão chegando, né? Uma vez que as tecnologias, os jovens vão acessando a tecnologia, eles vão acessando novas instrumentais, eles vão acessando novos beats, novos ritmos, eles vão acessando novas formas de fazer ou fazendo releituras das velhas, né? Então acho que são coisas naturais de acontecer. Bom, e aí, eu queria te ouvir também. Tem uma fala sua que eu te acompanhei, que você está num evento, eu acho que é o Museu das Favelas, se eu não me engano, tá? Você me corrija. E que você fala um pouco das mulheres do rap, né? Aí você faz, inclusive você traça uma linha histórica, né, assim, da história recente, e falando um pouco das lutas feministas, e aí você diz que há uma nova geração de mulheres, né, do rap, acho que você até cita algumas, mesmo a Tasha Trace, e que essas mulheres elas não se identificam muito com o feminismo, né? Eu acho, que é um juízo de valor meu, tá, Neri? Que é porque também nessa onda feminista que a gente está vivenciando, o que a gente tem é uma evidência sobre um feminismo muito neoliberal e que, por consequência, tem uma evidência assim, de raça e de classe muito, muito evidente, né? De quem representa o feminismo, claro, dentro de um senso comum mesmo, né? Que são mulheres ricas, brancas, etc. E, de alguma forma, acaba sendo natural que essas artistas acabem não se reconhecendo dentro daquele movimento mesmo. Só que aí você traz uma questão, e aí é isso que eu queria pedir para você comentar, sobre as problemáticas todas que estão colocadas dessas artistas em relação às próprias vivências que elas têm e os posicionamentos que elas apresentam, que de alguma forma, embora elas não denominem como feministas, são feministas, né? E como é que está colocado mesmo essa questão dentro do hip hop, em especial para essas mulheres, para essas artistas, né? Porque a gente está nesse momento também da luta das mulheres, com todos os recortes, claro, que a gente sabe, mas eu queria te ouvir a partir dessa sua fala. Eu vou puxar esse fio, acho que minimamente, para poder dar um contexto. O hip hop, o rap, lá nos anos 90, a gente já chega com o feminismo. A gente tem uma MC que se chama Lady Rap, ela é considerada a primeira feminista no rap nacional. Ela tem uma música chamada Cronista Feminista. Né? Ela foi uma das principais lideranças no projeto Rappers, que eu, pelo menos como pesquisadora, considero o principal projeto de salvaguarda da juventude negra do hip hop naquela década. E de mulheres, de homens negros, enfim. Foi a Lady Rap, por exemplo, que foi questionar o Brau porque ele falava atola essa vaca dentro da piscina. Então ali já começa-se uma discussão da misoginia nas letras. E aí a gente então desde aquela época vem discutindo o feminismo e o feminismo negro. Né? Não havia ainda um espaço para esse olhar do feminismo liberal e nem nada do tipo. Sobretudo porque, no geral, as mulheres todas eram negras. Né? Acho que naquela época havia somente a Dina Di e a Ruby RPW.
mas elas não integravam esses projetos. Esses projetos eram predominantemente feitos por mulheres negras. Quando chega em 2010, acontece uma organização, né, uma reunião de mulheres vindas do país inteiro, em Carapicuíba, onde, a partir disso, nasce a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Essa frente, a gente no hip hop, a gente vai chamar da segunda onda feminista. Aliás, desculpa, da terceira onda feminista, porque a gente tem o Femini Rap, que é um projeto que foi feito dentro desse projeto Rappers na Guelé 10. Depois a gente tem o Minas do Rap, que era um projeto feito pela Shariline, pela Lady Rap e pela MC Regina. E aí chega a Frente Nacional, que aí é o que se expandiu e que nós temos até hoje. A Frente Nacional, hoje, Thalita, ela é a frente mais importante de luta que nós temos dentro do hip hop e a frente que lutou por todas as políticas públicas que nós temos dentro do hip hop. Então, em 2024, nós assinamos um decreto, Lula assinou um decreto reconhecendo o hip hop, né, como cultura nacional, que foi uma organização do país inteiro, dos hip hoppers do país inteiro, e com muita força da Frente Nacional. Hoje a gente conseguiu a primeira casa de hip hop de mulheres, mês passado, no Distrito Federal. Enfim, aqui eu posso enumerar um monte de lutas, de conquistas. E a gente estava numa crescente mesmo. Em 2015, a gente tem um caso muito, muito grande, assim, desses, como que está acontecendo aí com o Emicida e com o Fiote, que sai em todas as mídias, em tudo quanto é lugar, que é da Bárbara Swift e da Lívia Cruz, que são acusadas de racismo e tal. Nesse momento, a Lívia Cruz e a Bárbara, vale ressaltar, sobretudo a Bárbara Swift, ela era uma feminista que era muito combativa em relação a questões de misoginia e tal, e havia ali uma constante perseguição contra a imagem dela. Então, aquilo serviu, né, o que ali estava se parecendo, o que se idealmente deveria ser uma luta contra o racismo, se tornou uma pura misoginia e perseguição, né? Eu falo porque eu fiz a gestão disso. A Bárbara Cruz, a Bárbara Swift, ela recebia ameaças de morte nas redes sociais, a filha teve que mudar de escola, enfim, foi um cenário bem problemático, assim. Nesse momento, ninguém queria mais se vincular ao feminismo, né? E aí começa, então, logo em seguida, surgir no hip hop, a palavra mulherismo africano, né? Que seria, então, uma suposta alternativa ao feminismo. A verdade é que o mulherismo africano ele nunca emplacou dentro do hip hop. Nunca existiu lutas políticas organizadas por mulheristas africanas dentro do hip hop, né? Mas é justo que cada pessoa, sobretudo mulheres, tenha direito a ir para as suas vertentes, ou não se sentirem confortáveis em lugar algum, ou não se sentirem... e tudo bem. O problema, Thalita, é que, neste momento, começou uma onda antifeminista muito forte. E muitas delas, muito delas, ela era promovida por mulheres. E isso atrasou consideravelmente uma luta que estava sendo feita e que estava protegendo. Então, eu vou dar um cenário muito objetivo, um cenário temos muito que aprender com o mulherismo africano, mas no hip hop especificamente, nós não temos essa luta dentro acontecendo. Nós tínhamos uma rede de proteção de mulheres que denunciavam para a Frente Nacional violências que sofriam de seus parceiros que eram hip hoppers. Quando acontece isso se interrompe, porque não havia confiança nas ditas feministas. Há um silêncio absurdo. Quando eu falo que naquele vídeo que há um hiato, há um silêncio ensurdecedor. Mulheres param de nos confiar, de nos relatar os abusos que sofriam.
Isso prejudicou não só as lutas, mas prejudicou as mulheres vítimas de violência também, porque a rede tinha a Frente Nacional tinha uma rede de proteção delas. Enfim, a vida seguiu, continuamos com as nossas lutas do jeito que a gente podia fazer, com muito discurso antifeminista. Quando chega 2014, 2000, pandemia, 2019, que começa a acender esses novos nomes, né? Inicialmente ainda na figura da Tati Trace, depois vem MC Luana, começa-se então uma discussão de tipo, olha que interessante, das mais velhas mesmo, olha que interessante, as meninas conseguindo espaços que a gente nunca conseguiu, né? Ou que algumas não conseguiram, espaços que não eram nos dados. E há uma tentativa de aproximação, né? Para que as mulheres elas sempre vão fazer esse movimento de aproximação dessas outras mulheres. Mas não houve muito interesse, né? Então, é isso, assim, direitos também, cada um. Acontece que o que é importante ser dito é que, mesmo não se reivindicando como feministas, muitas das ações que elas fazem são lutas do feminismo. Né? Quando a Júlia Costa vem a público e diz: não vou tocar nesse baile, como ela fez, ela emitiu uma nota, não vou tocar nesse baile, porque esse produtor desse baile bateu na DJ, é uma luta feminista. Quando a Duquesa abre um palco na áudio e coloca no palco mulheres trans, majoritariamente negras, todas as convidadas, mulheres trans, né? Mulher gorda, mulher, todo tipo de enfim, é uma luta feminista também, a inclusão de mulheres diversas. Então, é importante que se entenda que a luta feminista ela não é para excluir ninguém, né? Ela é para incluir. Agora, é importante reforçar que, para as mulheres que estão conseguindo alguns acessos, talvez as nossas lutas não causem muito efeito, mas para as outras todas que não conseguiram, é muito importante. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Mesmo não se intitulando feminista, o feminismo ele vai conseguir alcançar todo mundo. A Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop conseguiu com o Mink um edital voltado 100% para as mulheres. Porque o último edital que foi liberado, se descobriu que favoreceu apenas 5% de mulheres. Então, o que a Frente Nacional fez? Ela fez uma disputa para conseguir um edital exclusivamente para as mulheres, porque, mais uma vez, ela descobriu que as mulheres estavam sendo apagadas nas lutas do hip hop. Então, esse edital ele vai favorecer mulheristas africanas, feministas, não importa, porque dentro da esfera pública, quem está fazendo essa luta são as mulheres feministas do hip hop. É isso. E aí, Neri, você é uma comunicadora, né, e tem experiência em gestão de crise, você até comentou aí, claro, fique à vontade se você quiser falar sobre isso, mas não tem como não te perguntar uma observação, uma avaliação sua sobre isso que a gente está acompanhando há dias, que é a história do Fiote com o Emicida, né, como é que você pode falar a respeito também? Queria te ouvir sobre essa questão. Eu posso. A minha avaliação ela é estritamente profissional. Eu acho que o primeiro, eu acho que é pensar como tornar público, né, algo. Ele requer cuidado da gente, né, independente dos bastidores, né? Eu não sei quais são os bastidores, né? Eu acho que quem tem que tratar disso realmente é o jurídico, mas a gente não está tratando com irmãos, né?
Acho que a gente precisa lembrar que, para além de irmãos, existe uma empresa, existe uma relação profissional, existe uma relação com o público, existe uma relação com os fãs, existe uma relação com os funcionários, com os parceiros de negócios, né? Porque se for só com o irmão, eu costumo dizer, com o irmão você sai na mão com o seu irmão, sua mãe te bate, bate nos dois e fica tudo resolvido. Agora, eu profissionalmente nunca vi uma nota em 3 linhas, né? Eu acho que havia necessidade de se emitir uma nota de fim um pouco mais gentil, não com quem é certo ou com errado, mas com o público, né? Se havia necessidade de fazer um fim, que o fim fosse respeitoso com o público, né? Se não pode dar explicação, porque também fazer uma avaliação sem saber os pormenores é complicado. Mas, assim, tem que dizer para o público, gente, tem que dizer para o público por que está encerrando, né? Sobretudo que agradece o público por o período que ficou com eles, que agradece os parceiros de negócios, que agradece, enfim, as pessoas que trabalharam, assim, minimamente, minimamente. Eu, Thalita, honestamente, sem discurso de black money, né? Porque eu vi uma matéria aí falando de black money, sem discurso de black money, que já não é nenhuma coisa que eu gosto, mas como pesquisadora de rap, a gente não pode tirar a importância da Laboratório Fantasma para a história do hip hop. Nem só a importância da Laboratório Fantasma, como a importância dos irmãos. A gente tem estudantes se formando com a música do Emicida, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem pessoas que se formaram indo para a faculdade, colocando no fone todos os dias a música Levanta e Anda. A gente tem pessoas que abriram seus negócios inspirado no Laboratório Fantasma. O Brau já disse que ele aprendeu a trabalhar com o Emicida, com o Fiote. Então, eu acho que tem algumas coisas que para além do que o capitalismo nos impõe, que não podem ser desconsideradas, né? Então, eu lamento, eu fico muito triste que o fim de uma empresa, sem romantizar, né, o que é o conceito de uma empresa dentro do capitalismo, chega ao fim desse jeito. No fim, óbvio, cada um segue, os dois seguem ricos, aparentemente, mas para a história do hip hop é triste porque a gente tem 42 anos agora de história e acho que talvez a única sociedade que se mantém é a 4P com o KLJ e o X, longa, né, que eu estou falando, que tem esse tempo que o Laboratório Fantasma tem. A 4P e o X. Então, assim, você vai perdendo referencial. As pessoas, né, que estão. Eu estou falando de gente que trabalha com hip hop, tá? Vai perdendo referencial, né? Tem muita gente, Thalita, que sonha em ser MC, que sonha em dançar, que sonha em grafitar, mas tem muita gente também que sonha em empreender dentro do hip hop. Eu sou uma empreendedora dentro do hip hop. Eu tenho uma agência de comunicação do hip hop. E eu também quero ter pessoas de referências que eu olho e falo, poxa, aquela pessoa ali está conseguindo trabalhar, está conseguindo viver com os artistas do hip hop, que é o que eu amo fazer, né? Então, quando a gente vê as disputas, não só com o Laboratório Fantasma, a gente vê com a Ceia, como foi também o fim da Ceia, cheio de conflitos, é ruim, é ruim. Agora, se jogaram aos porcos, honestamente, se jogaram aos porcos agora, o circo foi montado. Acho que ou faltou um profissional de RP para a família inteira, ou ninguém ouviu o profissional de RP, porque acontece também, tá, Thalita? Às vezes a gente faz a gestão de crise, mas o cliente não nos ouve. Então, eu só espero que eles se resolvam aí da melhor forma. Quem tem que pagar, quem estiver devendo que pague, e que sigam aí da melhor forma. Que segue, tá certo. Bom, Neri, aí por último mesmo, né, assim, para não tomar mais o seu tempo, eu queria te ouvir sobre o projeto de lei anti-Oruan. Eu tenho perguntado para todo mundo aqui, então, claro que certamente eu gostaria de ouvir como é que você tem observado isso.
a partir mesmo do processo político, que na minha avaliação é de perseguição mesmo, né? Não é sobre, eu falo sempre isso, né? Não é sobre o Oruan. O Oruan é um pretexto para se perseguir, não o funk em si, é para perseguir quem faz o funk, né? Quem está produzindo o funk. Acho que, e também um histórico, né, Neri? Você acho que é a melhor pessoa que pode falar sobre isso, porque eu tenho 38 anos, então eu fui a criança dos anos 90, eu sou de São Paulo, né, do interior de São Paulo, e eu digo que eu sou a criança que ouvia na escola pública, era pagode e Racionais e rap, né? E 509E, e Facção Central, e todos os outros. E eu tenho memória do que se falava do rap naquela época. Hoje em dia, o Racionais está na Unicamp. Hoje em dia, o Racionais tem esse lugar, esse espaço todo, merecido e super legítimo. Mas lá, 25 anos atrás, nos anos 90, mais ou menos, eu me lembro muito bem, né, do que se falava sobre o rap. E eu não tenho como não fazer uma comparação com o que está acontecendo com o funk agora, guardadas, né, essas diferenças históricas, de contexto, tudo. Mas é quase que a mesma coisa, sabe? Então eu queria muito te ouvir mesmo a respeito dessa questão. Isso, Thalita, acho que você tocou num ponto importante, porque... Acho que a Neri travou. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Agora sim, voltou. Eu acho que você super tocou num ponto importante, porque as perseguições, elas sempre existiram, as manifestações culturais negras, né? E a gente sempre resistiu. 2017, aí no Rio foi tentado, né? O Romário foi o relator e derrubou. Foi tentado uma lei também de criminalização do funk, e aí eles derrubaram. É uma estratégia da direita, uma estratégia também dessa tríade, né? Kim Kataguiri, Guto, Amanda, que a gente já também conhece e que é importante também ser estratégico para não ficar usando a energia e ficar respondendo também sempre, né? Acho que por isso que a gente foi se organizar. A Renata Prado, ela é a presidente da frente da frente estadual de mulheres da frente nacional de mulheres no funk. Ela junto com a Ediane, deputada Ediane do PSOL, então montaram a frente parlamentar estadual do funk. E uma, né, entre várias outras coisas que a gente faz lá, eu atuo dentro da comunicação lá dentro, foi fazer essa disputa, né? Então, a gente já deu uma entrada no MP contra essa lei. A gente, aqui em São Paulo, né? Estou falando, a gente já abriu uma audiência pública para dialogar com a sociedade civil, com o movimento funk. Agora, essa perseguição, a lei, ela vai dizer que é sobre a criminalização, as culturas que fazem apologia ao funk, a apologia ao crime. E é importante dizer que ela não é necessariamente contra o funk, porque o Oruan, ele é um rapper, ele está dentro do selo do Orochi, ele também canta funk, mas ele é um rapper, né? E óbvio que ela vai trabalhar, e aí falando da perspectiva da comunicação, ela vai buscar a imagem dele porque ele é um menino midiático que aciona uma rede muito grande, né? Então, a gente vai fazer aqui do ponto político, fazer esse tipo de disputa. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa lei ela pode passar aqui em São Paulo, mas como ela pode não passar. E mesmo ela não passando, Thalita, eu vou contar aqui uma situação. Eu não sou mais supervisora de comunicação do Centro Cultural São Paulo. Eu pedi o meu desligamento há 1 mês e meio. Uma semana antes de eu pedir o meu desligamento, eu recebi uma mensagem da chefia de gabinete falando para eu não divulgar uma programação porque ela fazia apologia ao crime. Então, na verdade, a perseguição ela já está acontecendo em São Paulo. Ela não precisa de lei.
Isso já está acontecendo em São Paulo. A gente tem um sistema que se chama porta de entrada, e esse sistema hoje ele é monitorado pelo gabinete. O gabinete ele está dizendo quem vai entrar e quem não vai. Então, ele já está dizendo qual produto faz apologia ao crime e qual produto não. E é a partir disso que essa programação vai entrar dentro da Prefeitura de São Paulo e qual não vai. Né? Então, assim, o nosso problema ele não é só a Amanda Vettorazzi. Por isso que a sociedade civil, os movimentos sociais precisam estar organizados. Né? Quem não tiver precisa se organizar, porque a gente tem um problema muito maior do que o MBL aqui em São Paulo. Né? Sobretudo quem atua dentro das culturas negras. Eu acho que é isso, porque a nossa perseguição ela só está começando. E aí a gente tem um Rubinho Nunes, né, que é a cereja do bolo, que está fazendo uso desse discurso para perseguir os bailes funks. E aí a gente tem também o coletivo 9 que perdemos, que tem que atua junto com a gente na frente parlamentar estadual do funk e com o CAAF para combater esse tipo de ação da polícia do Tarcísio, que está sendo completamente repressiva e matando dentro dos bailes funks. Então é isso. No limite, é exatamente o que eu tenho falado aqui, conversado. A Renata Prado teve com a gente na semana passada, o Chavoso da USP veio aqui também, falou com a gente. Enfim, a gente tem conversado sobre isso, porque no limite, isso é digamos, apito de cachorro para uma polícia que a gente já sabe que é violenta e que essa violência vai se intensificar a partir dessas bandeiras todas levantadas, né, Neri? Então, na ponta, independente de lei ou não, o que a gente sabe que já acontece, que está acontecendo e que vai piorar, me parece, né? Então, essa acho que é a preocupação logo de início, a partir disso que está acontecendo. Acho que é isso que você está trazendo também, né? Exatamente. E aí é isso, assim, existem vários, né? É triste porque assim você vai ver, eu vejo amigos meus do rap falando que o funk é uma porcaria, e aí você tem aquele senso comum, né? Que o funk é uma porcaria, que o funk sexualiza, que o funk não sei o quê, e que essas pessoas vão corroborando com esse populismo penal, né? Com esse senso comum do que seria o funk, do que o funk provoca dentro dos bailes. Aí tem o agravante do som que atrapalha os moradores, né? E tudo isso. Aí o que o Oruan canta, tem uma questão, acho que também histórica, muito importante. O Oruan, ele canta o que ele vive, né? Então, se a gente não quer que um artista cante o que ele vive, a gente tem que mudar a realidade do artista, certo? É premissa básica. Né? Então, assim, o Estado ele não quer resolver o problema que ele causou, né? Ele quer matar, né? Ele quer genocidar o agente. Agora, a gente pode pegar, por exemplo, o Racionais como exemplo. O 2097, quando o Racionais lança o Sobrevivendo no Inferno, qual que era o contexto da periferia? Atmosfera de violência. Não que hoje não esteja, né? Existe aquela atmosfera de violência, mas era uma esfera de violência onde a quebrada não tinha tido mobilidade social. Então, era só atmosfera de violência. Por isso que a gente tem Sobrevivendo no Inferno. Aí vem o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, ou seja, continua-se a atmosfera de violência, mas já começava a se ver uma linha no horizonte. Algumas pessoas começaram ali se andar. O Racionais começa a cantar uma outra coisa. Ou seja, muda a realidade da pessoa, a pessoa começa a cantar outra realidade, porque o funk e o rap canta a sua realidade. Aí vem 2014, Cores e Valores. O Cores e Valores, ele é um álbum, Thalita, que ele vai falar da economia. Ele não é estudado, por exemplo, hoje, o Cores e Valores, por sociólogos. Ele é estudado por pessoas que se formaram em economia, porque ele é um álbum que fala exatamente de como a quebrada consome. Eu compro, né? Finado Neguinho. Então, assim, mudou a realidade da quebrada
cantor, ele está ali, ó, olhando. Aqui, beleza, as pessoas estão morrendo ainda, mas as pessoas estão agora entrando na faculdade, as pessoas agora estão consumindo mais. Tem uma relação ainda de consumo conflituosa, como eles cantam enquanto vale o show, enquanto eu compro, porque o cara está saindo de Nike no pé, mas ele dá de cara com o menino que está pedindo dinheiro na porta do shopping? Tem. Mas a realidade mudou, então ele vai cantar o que a realidade mudou. Quer mudar? Quer que o Oruan deixe de cantar a realidade dele? Muda a favela do Rio. É simples, a realidade da favela do Rio, que aí tem certeza que ele vai cantar outra coisa. É basicamente isso. Perfeito. Neri, mais uma vez, então, te agradeço mesmo, muito obrigada de estar aqui comigo, estar aqui com a gente no Cultura Brasileira, e sempre que possível, né, quero que você possa, né, de acordo aí com a sua disponibilidade, estar com a gente aqui para a gente poder comentar, conversar, sempre. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, um beijo pessoal, um beijo Thalita, um beijo Rita. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.